Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar da segunda temporada de Rocky Royals, que foi intensa e ao mesmo tempo apaixonante em alguns momentos e com final aberto. Socorro, pai, eu não aguento mais isso. E hoje eu vou falar tudo que eu achei desse episódio, dessa nova temporada. Não esqueça de se inscrever no canal, de notificações para receber mais conteúdos e também nos siga nas nossas redes sociais. Bom, essa temporada começa aí já explorando as consequências de tudo que envolveu a primeira temporada, os sentimentos dos personagens. Já tínhamos exibido esses 4 primeiros minutos, então a gente já conseguiu entender um pouquinho do que essa trama ia carregar, a chegada do novo personagem aí para envolver esse triângulo amoroso. Eu devo dizer que foi bom em uma boa parte do tempo, foi muito importante para a jornada do Simon. Aqui uma coisa que meio que a série peca um pouco, mas peca é a questão da vingança do villain, que pra mim foi uma coisa que me motivou, sabe? As promocionais, tudo, pô, vai ser maravilhoso, vai ser gigantesco. Mas quando chega aqui e olha, eu fico, sabe? Falta alguma coisa para dar uma equilibrada, uma chamuscada, né? No negócio, para poder movimentar. Não tinha. Tinha alguns chega para lá, assim, eu falo, você obedece, e eu dito aqui as nossas regras, você vai ter que ouvir, eu vou quebrar as tradições, você vai ter que me respeitar. Foi maravilhoso. A única coisa que eu vejo do embate, nesse primeiro momento de embate do Vili com o Auguste, foi: senhora, você vai me chamar de senhora. Só isso que me veio à cabeça. A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada, assim, ó. Senhora? Chamar de senhora. A escolha é sua, tô te dando uma chance. Até a questão mesmo da iniciação ali da Sarah foi uma coisa meio bizarra e ao mesmo tempo meio divertida assim. Eu não achei que ia, sabe, ter aquele momento, porque na primeira temporada a gente teve foi meio brega. Aqui foi até mais divertido, elas sabem o que é uma iniciação de verdade, não aquela bosta do que foi a primeira temporada, que ai Jesus, aguenta coração. Mas aqui foi muito divertido, você se envolve ainda mais com aqueles personagens, com aquela história que está sendo mostrada a você, contada ali de novo. Olha, eu devo dizer que o roteiro acertou muito em algumas coisas, mais no desenvolvimento dos personagens em si do que da própria história, porque tinha algumas coisas que não eram muito legais, sabe, de estar vendo ali, mesmo você entendendo todas as questões, se revoltando com elas e, sabe, não poder fazer nada, como até o próprio personagem principal não poderia fazer muita coisa, então não tinha um porquê daquilo, mas a duração dos episódios se encaixou muito perfeitamente. É muito difícil você fazer uma série que tenha pouco episódio e que você consiga, sabe, fazer as ligações, juntar, unir tudo, começar um ciclo, terminar outro. E aqui, Yogi Royals consegue terminar muito bem. No entanto que quando a gente chega no final, com o Edavô lá, é uma coisa assim, um misto de sentimentos que quando você for assistir, você vai entender o que eu estou falando. Mas voltando aqui, as amizades aqui sendo muito bem trabalhadas, muito bem exploradas, tendo mais tempo de tela para aqueles personagens, não só por momentos deles, mas com os próprios protagonistas, foi muito bom. E nossa, a amizade da Felice com o Villain, para mim foi maravilhosa. Acho que foi muito importante para a jornada dele, não só como pessoa, mas também como um monarca. Então você entende muitas questões, ela ali compreendendo as situações, o que pode levar, o que não pode fazer, ajudando ele nas suas tomadas de decisões. Só que uma coisa que me pegou muito nessa relação dos dois foi forçar aquele beijo. Eu chamo aquilo de que cena foi essa? Olha, me dá um ódio. Menina, me dá um ódio. Porra! Não havia necessidade. E o bolodô que girou em torno disso foi uma coisa assim,
absurdamente horrível e desprezível, sério. Foi uma coisa tão desnecessária que não sei pra que tá ali, mas enfim. A gente tem os destaques dessa temporada, né, que é o Vicente ali, que o Vili faz ele, né, tomar essa liderança, ser esse novo prefeito, né, do último ano. Pra mim foi um personagem muito desprezível, patético, burro, ignorante, sabe? Tudo de ruim, não sei pra que tava ali. E o outro amigo dele também ali, junto ali. Eu realmente não entendi. Cara, literalmente, se foi pra reforçar algumas pontualidades da comunidade, conseguiu, mas no demais foi assim, um merda, sabe? Uma pessoa que poderia ser um apoio para o villain só foi um cara ali falar assim: ah, não, a gente tem que namorar a pessoa da nossa classe, isso, aquilo, outro, porque. Ô, seu filho da mãe, se eu fosse passar ficar sabendo disso, eu tinha ido para outra série, eu não tava aqui, tá? Foi isso, eu não sei, eu não entendi isso. Não sei se foi para usar os personagens que não foram explorados na temporada anterior, mas aqui foi meio que não ter explorado, porque não valeu de nada, literalmente. Eu devo dizer isso, porque se fosse assim, era melhor nem ter colocado, deixar ele com a Felícia ali, com os outros personagens, que dava tudo certo. As tradições também foi um ponto muito forte. Eu devo dizer que literalmente são tradições muito chulas, sabe? Coisas tão desnecessárias, tão assim, sabe? Falta alguma coisa, é como se vou fazer aqui algo para passar o tempo e depois vai se perpetuar e no fim são tão obsoletas que quando você vê assistindo, você olha e fica assim, tá, e aí, cadê a história? No entanto que os diálogos das meninas, que eu pensei que ia ter um diálogo, sabe, um pouco melhor do que os meninos que estavam só mais em vingança e queriam se mostrar um melhor que o outro. Não, estavam com diálogos muito superficiais. No entanto que em alguns momentos eu achei que literalmente elas não viviam literalmente num mundo paralelo e não conseguiam entender as reais necessidades ali das outras pessoas. No entanto que elas não apresentam ali para a Sarah e falam que, né, que ela é uma vaquinha, que ela já tem 18 anos, que pode comprar isso, aquilo, outro. Foi assim, diálogos que poderiam ter uma melhora, mas não teve, e eu literalmente não sei qual foi a finalidade de tudo aquilo. Se fosse para ter as meninas, só botava a nossa Felícia e a Sarah e o resto, sabe, só com literalmente uma pequena participação, não tomando toda a temporada. E um outro ponto muito interessante nessa temporada é que ela consegue literalmente trazer boa parte dos personagens em cada episódio. Ela consegue trabalhar com eles em todo episódio, não, sabe, sobrepor de mais um, sobrepor de mais outro, a depender dali de como ele se encaixa na história. E isso foi muito bom. O personagem que eu esperava que ele ia ser, sabe, um pé no saco, um obstáculo, não, ele me surpreendeu demais, foi o Marcos. Esse personagem para mim foi maravilhoso. Ele foi um personagem maduro, foi um personagem que, sabe, tava ali para o que o Simon precisava. Ele literalmente era uma ponta que o Simon estava precisando, era o que faltava no encaixe da vida dele, que ele literalmente não conseguia lidar, porque ele literalmente estava preso aí nesse relacionamento com o Billy, já que eles não tiveram um término, ou seja, eles nem tiveram um tempo de começar um relacionamento e eles acabaram terminando por conta da monarquia. E cara, eu fiquei muito assim frustrado pela finalidade desse relacionamento dele com o Marcos, mas entendendo o porquê de tudo aquilo que ele fez, mas não aceitando, porque, poxa, o Marcos era o cara que você poderia, sabe, tava ali por você, sabe, tava disposto a lutar por você. E você preferiu escolher outro. É uma escolha errada que no fim é a certa, mas a gente não pode mudar o que a gente sente. É uma coisa muito complicada e a série, pelo menos nessa temporada, ela conseguiu literalmente esclarecer isso para todo mundo. Olha, não podemos mudar o que sentimos, mas podemos escolher o rumo que podemos tomar nas nossas vidas. Então, nessa
nesse rumo aqui que a série levou, ela falou muito das próprias escolhas do villain, que ele não pode mudar quem ele é, o que ele sente, o que ele quer da vida dele, mas ele pode escolher ou viver em segredo no relacionamento até chegar aos 18 anos, ou, sabe, acabar com tudo e seguir o amor que ele quer. Isso foi muito importante para o próprio personagem. Também a saúde mental aqui dos personagens foram muito bem trabalhadas. Eu devo dizer que a atuação de todos aqui estão maravilhosas, excepcionais. O Vini, né, com a sua ansiedade, as suas crises de pânico, uma coisa muito bem mostrada, mas poderia ser mais trabalhado. Eu acho que poderia ter muito mais tempo. A gente tem ali o terapeuta, que é muito importante. Você pode achar assistindo que não é importante ser uma terapia, mas todo mundo precisa de uma terapia. Todo mundo precisa de alguém, sabe, ciente das coisas ali para poder te ajudar, para poder te guiar para o seu rumo. E eu devo dizer que o psicólogo aqui foi maravilhoso. E quando você vê nos momentos finais a cara que ele faz, vale todos os centavos. Você fala assim, nossa, ele literalmente aprendeu tudo que eu estava querendo mostrar para ele. E nossa, foi muito bom. A Sarah nessa temporada, eu devo dizer a vocês que foi um personagem que eu não gostei. Ela não teve um desenvolvimento à parte, porque literalmente ela não esboçou nenhuma mudança significativa, mas que ao longo da temporada você vai vendo que ela vem nessa melhora, entendendo alguns pontos, né, mesmo não mostrando fisicamente, mas que no final ela tomou aquela decisão que ela tomou, que eu ainda vou chegar lá. A monarquia aqui nessa temporada foi uma coisa muito revoltante. Você não espera menos do que isso, né? Por todo o segmento de comportamentos que são redigidos bem antes de renascer, e eles têm que cumprir, eles têm que carregar uma imagem de superioridade. Mas quando você vê, quando chega no momento do Willy conversando com a mãe, é uma coisa que você começa a separar quem é a mãe e quem é a monarca. Você vê que a monarca tem os comportamentos ríspidos e tal, mas a mãe sempre está apoiando. A mãe entende muito o que o filho está sentindo. Ela não quer que ele passe por aquilo, mas há uma necessidade de ele passar, já que de alguma forma ele é o único monarca ali vivo, né? O único herdeiro puro sangue ali vivo, né, da vida deles, dos pais, depois da morte do irmão. Você vê o peso ainda na morte dele, repetindo muitos acontecimentos. E uma coisa que eu achei muito interessante da série frisar é que o Auguste e o Willy são primos. Então, gente, eles podem ser inimigos, mas eles têm um parentesco muito forte ali que não é difícil você separar. Mas a série meio que, né, dessa vilania toda dele, meio que faz a gente esquecer em alguns momentos. E aqui a série conseguiu trazer isso à tona novamente, conseguiu trabalhar essa questão da ascensão, já que no caso de o William decidir, sabe, largar tudo, ele vai ali e toma a parte dele. Uma coisa que eu queria muito que o Willy fizesse no final foi assim, sabe? Acabar com tudo, sabe? Até no meio da temporada para fazer o outro seguir lá e depois a gente ver como é que ia se comportar e depois ter que voltar atrás, mas se eu fosse votar eu ia ter que quebrar as tradições, sabe? Poderia a série trabalhar um pouco nessa questão, não ficar toda hora nessa disputa, apesar de ser um ponto da temporada, mas não foi algo que te agrada a longo prazo. Eu devo falar a vocês que nos momentos finais é uma coisa muito clichê, mas foi muito boa como a série conseguiu encaixar tudo. O quinto episódio trabalhar nessa questão da revelação, de contar pro Simon, foi o Augusto que gravou, e tem aquela questão, né, de você conta ou não conta, tem a questão de os ricos saírem ilesos e você, o pobre, pagar o pato e ainda sofrer as consequências ainda maiores do que o próprio cara que sofreu. Ou seja, era uma vez de mão dupla que no final ia resultar de o Simon ainda sentir aquela culpa e ainda sofrer ainda mais
do que ele poderia não estar sofrendo desde o começo de sempre, entendeu? Então, isso foi um ponto muito interessante de mostrar, trabalhar. Eu fico muito revoltado porque eu não considero o Augusto como vilão. O Vicente até poderia ser um vilão, até porque teve alguns momentos ali, numa disputa ali, que ele literalmente tinha esse pacto, sabe? Ele tinha uma carga maior como vilão do que o próprio Augusto, então eu não consigo caracterizar ele como vilão, mesmo nesse final e a série trazer à tona, não, ele é o vilão da história, mas quem é o vilão de fato é a própria monarquia, não é o Augusto, não é nada. A questão é seguir a serviço da monarquia do rei ou seguir minha vida que eu quero sem ter esse peso na minha cabeça. É isso que foi muito reforçado no final, ainda mais quando você vê o cara discursando, né, e sabe, você já esperava aquele momento, mas não as falas, e quando chegou aquele momento que ele literalmente assume tudo que foi ele, cara, tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Até porque a própria irmã revela, né, nos momentos ali que teve um relacionamento com o Augusto e que ela terminou com ele e ela com a esperança de que ele ia mudar, sendo que estava muito claro que ele não ia mudar, que ele não estava nem se rendendo, nem querendo mudar, ele só estava querendo, sabe, ter medo de assumir a responsabilidade pelos atos que ele cometeu, era isso. E ela no final fazendo isso, ligando para a polícia, algo que o irmão não conseguiu fazer, e ela pega e faz, meio que se liberta dessa carga, né? Foi muito boa. No entanto, até que a amizade dela foi quebrada ali com a Felice, mas que acho que pode ter uma chance ainda na nova temporada. Mas uma coisa que eu adoro muito quando a produção trabalha é a quebra da quarta parede. E aqui ela funciona muito bem. E ainda mais quando o Edwin faz isso, gente. Ele, sabe, essa carga da quebra da quarta parede é pouco se consegue. Não é só virar, não. É olhar para a câmera e ainda conseguir seguir os acontecimentos ali da história sem isso ficar muito disfuncional. E aqui o cara faz majestosamente bem. A gente tem isso na primeira temporada e a gente tem isso nessa segunda temporada. Diz assim, eu vou voltar e se preparem porque vai vir chumbo grosso. Olha, eu esperava uma temporada um tanto mais sombria, mas eu só vi mais uma tensão mais das consequências do que aconteceu. Eu esperava um pouco mais, mas ainda assim conseguiu suprir minhas expectativas em alguns momentos. Eu espero muito que na terceira e última temporada, né, porque para finalizar na terceira temporada, até porque tudo que indica isso, eu quero que no final da terceira temporada siga esse ritmo, sabe? A quebra da quarta parede da primeira, a quebra da quarta parede da segunda, e ele e o Simon quebrem junto a quarta parede na terceira temporada. É só isso que eu peço. O resto você pode trazer as coisas, devo teorizar muito aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Se tiver mais alguma coisa para falar e eu não falei, deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam dessa temporada e de tudo que eu falei aqui. Eu quero muito conversar com vocês sobre tudo que a gente viu, que eu comentei. E é isso, gente. Até a próxima e